Tem alguns meses que eu acompanho esse canal aqui e esses dias eu vi uma história um pouco parecida com a minha e eu decidi vir contar a minha história aqui também. E vim falar pra vocês que eu sou a prova viva de que colocar outras pessoas num relacionamento nunca vai dar certo. Bom, tudo começou quando meu marido, a gente já estava casado basicamente 6 anos já, morando juntos e tal. E ele veio com a ideia da gente meio que dar uma pimentada no nosso relacionamento, até porque a gente via brigando bastante. E eu sempre fui aquela mulher que sempre fiz de tudo pra poder meio que satisfazer ele, deixar ele satisfeito, tanto em casa, assim, né, eu como dona de casa, quanto mulher, sabe, em 4 paredes e tal. E teve coisas que eu nem gostava de fazer, sabe, e acabei fazendo, assim, em 4 paredes pra poder agradar ele. E aí ele veio com essa ideia, a gente tava brigando bastante, com muita frequência. E eu falei pra ele que eu não achava legal, porque colocar outra pessoa num casamento poderia acabar dando uma pimentada a mais e a gente voltar a ter aquela química toda que a gente tinha na cama, ou não, né? Eu poderia acabar de vez com o nosso relacionamento. E ele falou que não, que com certeza isso ia dar uma melhorada e tudo mais. E eu confesso que eu fiquei meio receosa com isso. Mas até então, beleza. No dia seguinte ele veio com a mesma conversa. E aí eu falei pra ele que ia pensar, que eu não sabia e tal, se eu queria mesmo isso. E ele ficou insistindo, ficou até mais carinhoso, sabe? Obviamente eu não podia aceitar, né? E aí foi quando ele decidiu, vamos fazer isso com um casal. Que aí a gente não coloca nem só um homem, nem só uma mulher, a gente coloca um casal. E nisso, gente, o que ele fez? Chamou um casal de conhecido dele. E aí, eu já conhecia, assim, mais ou menos a menina, né? E aí ele falou, né, que poderia ser eles, que se falasse com eles, eles iam topar e tal. E eu deixei ele falar com eles. E tudo bem, o casal topou, até porque eles curtiam casa de swing. Então, obviamente, que eles iam topar. E aí eles toparam e a gente decidiu, né, se encontrar. A gente saímos primeiro e tal, né? Tomamos alguma coisa. Eu, obviamente, gente, já enchi a minha cara, porque na verdade eu não queria nem estar em sã consciência na hora de fazer isso. E aí, gente, quando tudo rolou, confesso pra vocês que mesmo eu já no brilho, eu confesso que foi uma parada assim boa, sabe? Que foi uma coisa boa, assim, pelo menos pra mim, em relação ao colega dele. Ela não, porque eu não gosto de mulher, então não teve contato assim eu com ela, teve eu com ele. Eu confesso pra vocês que foi muito bom, eu gostei bastante. E aí eu e meu marido começamos a fazer, né, essas coisas com eles. Sempre que eles chamavam a gente ia e tal. E, gente, confesso pra vocês que eu tava gostando daquilo ali. Só que não por causa da situação toda, né? De ver o meu marido com a companheira do cara, né? Do colega dele. Mas em relação a mim, sabe? Toque, jeito, tudo que ele tinha. Esse colega dele. Então, eu tava sentindo bem em relação àquilo ali. Eu e ele, acredito que se eu e ele tivesse um encontro só nós dois, ia ser perfeito. E como, né, eu vi que ele também já tava ali, sabe, da mesma forma que eu tava, meio que envolvido, a gente trocou mensagem no WhatsApp, assim, só nós dois. A gente tinha um grupo no WhatsApp, nós 4, pra poder a gente organizar as coisas e tal, quando a gente, né, ia se encontrar. E eu fui chamei ele no privado e perguntei o que ele tava achando daquilo tudo e tal. E ele falou, cara, eu confesso que no começo eu fiquei meio assim, acharia que não era uma boa ideia. Eu até falei, né, com a fulana, que era a companheira dele. Mas depois que a gente ficou, sei lá, tá rolando alguma coisa que eu não sei explicar. E eu falei pra ele que eu tava sentindo mesmo. E aí ele perguntou o que eu achava da gente marcar nós dois. E eu, na minha cabeça, não era traição, até porque a gente já tava ficando, né? Ou 3 vezes a gente já tinha ficado. Então eu peguei e me encontrei com ele e a gente ficou. Gente, foi perfeito, perfeito. Eu me senti como nunca, pra ser sincera. Eu nunca tinha me sentido
daquela forma com nenhum outro homem. Eu acho que eu nunca tinha tido um orgasmo de verdade. Aquilo ali foi minha primeira vez, aquelas vezes, né, que eu fiquei com ele, foi as minhas primeiras vezes que eu tive realmente um orgasmo. Eu não sabia, eu acho que eu não sabia nem o que era isso, gente. E, gente, foi muito bom. E eu e ele, gente, começamos a nos encontrar várias e várias vezes. Gente, quando foi ver, a gente já tava mega apaixonado um pelo outro. Eu e meu marido, desde quando a gente começou a ter aqueles negócios ali, a gente mal tinha relação. Mal tinha relação. E aí eu cheguei pra ele, conversei com ele, falei que não tava dando certo, que era melhor a gente se separar. Ele não quis, no começo ele falou que não queria e tal, que ele tinha feito aquilo justamente pra ver se dava uma apimentada no nosso relacionamento, que a gente poderia ver uma outra coisa. Só que, gente, eu tava apaixonada pelo amigo dele, colega dele, sei lá. Então, eu não queria. Só que meu marido ficou insistindo, gente, ele chorou, eu vi que ele tava sofrendo com a nossa separação. Só que eu falei pra ele que aquilo ali, aquela ideia poderia ser algo bom pro nosso relacionamento ou poderia acabar de vez com ele. E ele não me escutou. E nisso ele começou a ver, né, que eu tava chegando tarde em casa, começou a ver que eu tava me arrumando mais. E ele veio me perguntar se eu estava conhecendo outra pessoa e eu falei que sim, que eu tava gostando de outra pessoa, só que eu não falei quem era, obviamente. E ele falou pra mim que era melhor realmente então a gente se separar, porque isso sim era uma traição pra ele. Gente, eu nem levava mais, né, aquilo como traição. Só sei que a gente se separou, eu e meu marido, a gente se separou, e eu acabei casando com um colega dele. Óbvio, quando ele descobriu, ele ficou muito chateado, ele me mandou um texto falando muita coisa, não me xingou nem nada do tipo, mas ele ficou muito chateado, eu vi que ele ficou muito decepcionado e ele se culpou bastante por isso. Hoje tem 3 anos que eu sou casada com esse colega dele. E, gente, confesso pra vocês que na cama, em 4 paredes, eu sou a mulher mais realizada do mundo. O que eu nunca senti com outros homens que eu já me relacionei, eu senti com esse colega dele. E acredito que tem males que vêm para o bem, né? Acredito que foi necessário isso acontecer, por mais que eu não ache certo, né? Hoje, no meu relacionamento atual, eu não faria isso de jeito nenhum, nem ele também faria, porque ele viu que o risco que meu marido correu, né? E o risco que eu também estava correndo de meu marido me largar e ficar com a companheira dele. Só que a companheira dele não aceita, gente, ela inferniza a nossa vida, sabe? E eu entendo, né, porque eles faziam isso com frequência, de se relacionar com outros casais, e ele nunca, né, se apaixonou por alguma mulher que eles já tenham, assim, feito esse tipo de coisa. Eu fui a primeira e ela não esperava por isso. Mas fazer o que, né, gente? É por isso que eu falo pra vocês que tentar apimentar o relacionamento, né, o casamento com esse tipo de coisa, gente, é muito arriscado. Você literalmente coloca o seu casamento, o seu relacionamento em risco. Então pense 2 vezes antes de você propor isso para sua mulher ou você propor isso pro seu marido. Fala, galera! Gente, depois que eu trouxe aqui no canal uma história de uma seguidora minha que acabou, né, fazendo um trisal ali, ela, o marido e um outro rapaz, e ela estava apaixonada pelo cara, né, pelo colega dele, eu comecei a receber diversas histórias parecidas com essa. E, gente, mais uma vez, como ela falou, né, você colocar uma terceira, uma quarta pessoa num relacionamento, gente, isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado, você corre o risco de você perder de vez o seu relacionamento. Então, se realmente você quer consertar o seu relacionamento, se realmente você quer tirar o seu relacionamento da rotina, né, quer que as coisas, né, dêem um up, né, acenda a chama que vocês tinham antes, gente, não procure esse caminho. Tem tantos outros caminhos, gente. Pelo amor de Deus, para com essa ideia. Isso nunca dá certo. Obviamente, vamos lá, de 100%, vamos dizer que 20% dá certo, 80% não dá certo. Então, gente, não façam isso. Não façam isso de vocês quererem apimentar o relacionamento de vocês, colocando outras pessoas na relação, porque, gente, isso não vai melhorar, isso só vai piorar o relacionamento de vocês, entende?
Tá aí uma prova disso, ó. Mais uma seguidora com a história de que ela largou o marido pra ficar com um cara que ele mesmo propôs a ela a colocar outras pessoas no relacionamento, e ela acabou se apaixonando pelo rapaz, o rapaz acabou se apaixonando por ela e ela largou ele. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não coloque outras pessoas no relacionamento de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Trouxe essa história aqui pra vocês, mais uma vez, colocarem na cabeça de vocês que não dá certo isso, que na maioria das vezes isso vai dar ruim, tá? Então deixa aí, gente, meu cachorro parece um porco, né? Fica o tempo todo roncando. Gente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história também, tá? E se você já passou por algo parecido, ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer a sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente aumentar o engajamento aqui do canal e o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.